Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aqui um aulão. Isso mesmo, um aulão. Como lixar passo a passo o seu pingente de resina. Está bem explicado a aula. Não acelerei o vídeo para que vocês possam, sim, ter uma boa ideia do que é esse passo a passo e vai conseguir fazer. Com certeza, no final, vocês vão conseguir lixar perfeitamente o pingente de vocês. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália, eu sou a artesã responsável dos pingentes Narduces Joias Afetivas. E para quem quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vai lá no Instagram conhecer a nossa página. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição para vocês. Depois corre lá dar uma olhadinha. Então, pessoal, hoje, olha, eu vou mostrar para vocês uma peça que está sem acabamento. Então, aqui, ó, nós podemos ver todas as imperfeições, né? Olha, não tem brilho nenhum, totalmente fosca, cheia de rebarbas. Aí, depois que a gente der o acabamento nela, a gente vai voltar e mostrar para vocês. Tem um outro aqui, olha, que a pessoa me pediu 2 pingentes, né? O mesmo animalzinho. Opa! Então, olha só. Olha a imperfeição. Totalmente, ó. Sem brilho. Mas vai ficar lindo. Depois de todo o acabamento, nós vamos voltar e ver esta peça como ficou, ok? Antes de nós começarmos o lixamento propriamente dito, nós temos que retirar o grude que fica nesse pingente. Isso mesmo, olha, o pingente, ele, quando você tira ele do molde, ele tem um certo, parece uma borrachinha em volta dele, sabe? Um grude. Para isso, nós vamos ter que mergulhar essa peça no thinner, porque o thinner vai ajudar a tirar todo esse grude. Então, nós vamos pegar um vidrinho, seja vidro mesmo, pessoal, porque já coloquei no plástico e cai o fundo, dependendo do plástico que nós usarmos. Então, vamos pegar um thinner, você pode usar aí um thinner de limpeza, né? Aí você vai cobrir a sua peça, não precisa encher o vidro todo não. Você vai cobrir a sua peça, né? Cobriu a peça ali com o thinner, tá bom, já pode parar. Aí você fecha esse vidro, porque o thinner, ele evapora, né? Então, aí nós vamos deixar por mais ou menos, no máximo, uns 10 minutinhos. Mas, conforme vocês forem fazendo, vai dando uma olhada. Às vezes, com 5 minutos já tá bom. Às vezes, o seu thinner é um pouquinho mais forte, né? A gente vai fazendo umas experiências. Deixou muito pouco, coloca de volta. Sempre fecha o seu potinho de thinner, porque esse thinner que está aí, você pode reutilizá-lo para outra peça. Não tem problema. Mesmo que o seu thinner começar a ficar colorido ali, né? Porque ele vai tirando um pouquinho da tinta, né? De um pingente, de outro. Não tem problema. Você pode usar o mesmo thinner para outras vezes. Aí, o que nós vamos fazer? Pega aí um paninho. Aqui no caso, nós estamos usando uma camiseta velha mesmo, né? Uma camiseta de algodão. Aí você vai pegar aquele paninho, depois que você deixou ali uns 10 minutinhos ali no molho do thinner, aí você começa a esfregar essa peça. Pode colocar um pouquinho de força, porque ela vai começar a sair tipo uma borrachinha, sabe? Conforme você esfrega, ele vai saindo.
E esse processo, para tirar esse grude da peça, ele é muito importante. Por quê? Se você passar essa peça sem passar no thinner na lixa, você vai primeiro perder a sua lixa logo de cara, né? Porque vai grudar esse grude aí que você está tirando ali com o thinner, com o paninho, ele vai grudar na sua lixa e a sua lixa, ela vai perder eficiência mais rápido, né? A sua peça, ela vai ficar meio opaca. Dá uma olhadinha, olha como fica opaca. Mas é isso mesmo, é porque você conseguiu tirar aquele grude, né? Aí depois o brilho vai vir com o lixamento. Agora vamos ao processo de lixamento. Vamos iniciar numa lixadeira caseira. Essa lixadeira aqui, na verdade, foi meu marido que fez para mim. Ela é bem simples. Se vocês quiserem aprender como fazer, é simples de tudo. Ali nós temos ali, ó, uma placa de MDF, né, que ele fez um círculo e colou a lixa nela. Essa primeira fase aí, ela ajuda muito para dar a forma correta no seu pingente, sabe? Você vai com mais facilidade corrigir aquela imperfeição e já deixando assim, na espessura que você quer o seu pingente, já tirando aquelas irregularidades maiores, né? Que fica no nosso pingente. Então, nós vamos olhando assim, com cuidado, né? Nessa lixa aí, ela é uma lixa 80, então as laterais dela a gente não faz ainda, porque senão nós vamos perder a forma da peça. Então, nessa lixadeira aí, a gente faz a frente e o verso. Assim, ele fica num formato legal. Ah, não tenho lixadeira assim, não posso fazer? Pode. Vai fazer tudo manualmente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, né? Depois que você passa nessa máquina aí, olha, que na verdade é uma furadeira que tem aí, gente. Igual eu falei, vocês querem aprender, meu marido ensina para vocês. Deixe no comentário aí que essa lixadeira aí, olha, economiza muito você ficar esfregando na sua lixa ali, né? Então, não tem essa lixadeira. Vamos fazer manualmente? Manualmente se começa com a lixa grana 80, né? Essa lixa, a gente usa ela a seco, né? Então, processo manual, com uma lixa grana 80, lixa a seco, né? Você pode usar uma lixa de resina a seco. A gente percebe que a nossa peça está totalmente riscada, porque nós passamos naquela máquina lá. Se não tivesse passado, ela ia estar sem forma ali. E aí, agora você iria começar, né? Se você não tivesse aquela máquina. Você ia começar com a sua lixa 80 e você ia começar a dar a forma nesta peça. Pega a peça e vai em forma de círculos, né? Sempre esfregando. Procure usar aqui a gente colocou uma madeira embaixo, né? Um MDF. Então, usa assim uma mesa bem plana para que você não entorte a sua peça, porque você estraga totalmente a sua peça se pegar alguma coisa embaixo, né? Então, sempre uma superfície plana. E vai em forma de círculos, né? Mudando também o lado da peça. Você vai pôr um círculo para a direita, círculo para a esquerda. Aí você vai virar frente, verso. Sempre mudando a direção para que a sua peça ela não fique torta. E ela vai ficando assim, olha, totalmente riscada e sem brilho, que o brilho vem depois. Olha lá, tá vendo assim, ó? Como mudou a direção, né? É isso que nós temos que fazer, ir mudando a direção para dar a forma exata, aquela forma, nesse caso, um pingente oval, aquela forma bem ovalada. E assim, ó, dá uma olhadinha. Veja como está. É assim mesmo que fica. É depois que nós vamos ver aquele brilho. Então, depois da lixa 80,
nós iremos passar para 320. Aqui no caso é uma lixa d'água. Então, nós vamos pegar e mergulhar a nossa lixa dentro da água, né? E vai fazer o mesmo processo, em forma de círculos, né? Sempre circular, mudando a direção, né? Frente, verso. Não podemos esquecer de ir mudando e vai olhando, porque essa lixa aí, ela vai tirar o risco que a outra lixa, aquela lixa 80 que você usou anteriormente, essa lixa 320 vai tirar o risco da lixa 80, né? Então, você vai fazendo esse lixamento e vai olhando essa peça. Quando você perceber que aqueles riscos mais profundos, eles já diminuíram, é a hora de parar e mudar de lixa, porque depois da lixa 320, virão outras lixas ainda, porque uma lixa tira o risco de outra lixa. Olha como vai dando diferença já, né? Já deu uma diferença aí. Já estamos conseguindo enxergar o cachorrinho que está lá dentro. Porque essa lixa já tirou aquele risco profundo que a lixa 80 fez. Agora, nós temos que pegar e trocar de lixa. Então, saímos da lixa 320, lembra? Passamos para 600, né? Agora, 600 também é uma lixa d'água. Vamos molhar lá na nossa aguinha e fazer o mesmo processo. A lixa 600 vai tirar os risquinhos que a 320 ainda não tirou. As lixas, elas estão aumentando o número, mas na verdade elas são mais finas. Olha como o brilho já vai começando a aparecer, né? Elas são, cada vez que o número aumenta, são lixas mais fininhas. Então, elas vão tirando aqueles riscos mais finos que estão ali, até nós chegarmos realmente naquela massa de polir, né? Então, o processo é o mesmo, né? Vai fazendo movimentos circulares, sempre mudando a posição para que não entorte a nossa peça, né? Frente, verso. Depois nós vamos fazer as laterais também. As laterais a gente começa daqui a pouquinho, porque a lateral dela é mais fininha, né? Olha como é que já tá. Começando a ver o cachorrinho lá dentro, tirando todos aqueles riscos. Olha a diferença que está daquela primeira lixa 80 que nós passamos, que parecia que tinha acabado com a nossa peça, né? Olha a lateral, tá chegando a hora de fazer a lateral, né? Então, essa lateral nós temos que dar um trato nela também. Então, agora vamos dar uma atenção à lateral do pingente. Essa lateral, você pode começar com a lixa d'água, né? 320. Aqui nós vamos fazer numa furadeira, mas se você não tiver furadeira, pode ser manualmente também, não tem problema. Mas aqui, olha, a furadeira, ela é bem simples, tá? Aqui nós temos um disco com velcro que nós colocamos, aí a lixa ela gruda ali, olha, e você com cuidado vai virando devagar, né? Segurando bem essa peça para que essa peça não saia voando. Acreditem, essa peça voa se você não colocar ela de maneira assim bem delicada. Não precisa apertar essa peça. Você vai pegar, apenas dar aquele contorno na peça, né? Depois a gente vai mostrar também manualmente como se faz isso para quem não tem nenhuma lixadeira, porque pode ser feito também manualmente. Mas aí, olha, no caso, na lixadeira, é muito mais rápido, né?
para nós darmos essa lixada nessa lateral, que se aparecer algum buraquinho, porque fez alguma bolha, e aí a hora que você começa a lixar, a resina sai, né? Então fica um buraquinho. A lixadeira, você consegue rapidinho tirar essa imperfeição, né? Esse buraquinho que está ali na sua peça. Se você estiver fazendo manualmente, também dá, é que você vai ter que esfregar várias e várias vezes, né? E a lixadeira é assim mais rápido. A lixadeira, ela não precisa ser muito potente, aliás, quanto mais devagarzinho, assim, menos intensidade é melhor. Mais fácil para você segurar seu pingente. Aí você vai dando uma limpada no seu pingente para você analisar se há necessidade de continuar. Tá vendo ali, ó? A gente tá vendo que precisa continuar mais um pouquinho. A gente vai limpando a peça e olhando se há necessidade. E pessoal, olha, usem os equipamentos de segurança. É muito bom a gente usar um óculos, porque pode voar alguma coisa nos seus olhos, né? É bom usar a lixa não, gente, errei. A luva, né? A luva, ela é muito importante usar. Aqui, o meu ajudante está sem a luva, mas é porque nós estamos fazendo essa gravação, né? E a luva acaba atrapalhando. Mas o importante é vocês usarem luva sim, tá? Porque nós sabemos que a resina ela é tóxica, né? Então, luva, óculos e máscara sempre é necessário para se lidar com resina, né? E não esquece, vai limpando a sua peça para que você possa observar como ela está ficando, né? Se precisa de lixar mais um pouquinho, se tem algum buraquinho, alguma imperfeição, se já pode parar. Cuidado para não lixar a peça toda, né? Lembra que nós temos um material ali dentro, um material valioso, né? Se nós lixarmos muito, nós vamos chegar nesse material. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer tirar apenas aquele excesso para que nós possamos dar aquele brilho no final. Então, vai devagarzinho, com muita paciência, sempre analisando a sua peça. Veja se não está chegando perto, né, das coisinhas que estão lá dentro, dos pelinhos, às vezes tem dentinha de criança. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas, com certeza, vocês vão conseguir também um bom resultado seguindo passo a passo. Então, aqui nós chegamos, olha, chegamos no ponto de parar agora com a nossa furadeira, né? E agora nós vamos passar para outra etapa. Agora nós vamos fazer então uma quebra da quina, daquela arredondadinha, sabe? Na quina, porque senão fica assim, uma peça muito chapada, assim, sabe? Sem aquela voltinha. Então a gente pega uma lima, isso aí dá para fazer manualmente também, mas na lima é facinho, você dá uma angulada na sua lima, né? E vai dando aquela leve arredondadinha nas laterais, tanto na parte de trás como na parte da frente. Porque aí a sua peça não fica aquela peça totalmente chapada, assim, que você olha. Dependendo do jeito que você lixar a resina, essa curvinha aí, que não, aliás, não fica curva, ela fica reta, é perigoso até cortar o dedo da gente, né? Então a gente pega e dá aquela angulada assim, ó, formando uma leve voltinha, aquela arredondadinha assim nos cantinhos, né? A peça fica mais bonita. Tem algumas pessoas que até gostam da peça assim mais achatada, mas eu particularmente não gosto nem dela muito arredondada e nem muito achatada. Eu acho que perde um pouquinho, então tem que dar uma
uma leve arredondada. E você consegue isso com a lima. Você dá aquela forma, aí você volta para a lixadeira, olha, e dando aquela leve viradinha, mas agora no ângulo, mais para dar aquela arredondada. Vocês não estão conseguindo ver direito aí, né? Aí qualquer coisa, põe nos comentários lá. Olha, não consegui enxergar o lixamento, não entendi na parte de arredondar a peça. Põe lá que a gente grava outro vídeo mostrando assim de maneira melhor. Percebi que agora que não tá dando para ver direito, né? O dedo ficou ali meio na frente da filmagem e é rapidinho. Então, após a gente concluir o lixamento, né, dessa lateral com a lixa 320 e dar aquela quebradinha na quina, a gente pode seguir então com as outras lixas manualmente. Lembrando a sequência das lixas: lixas d'água, granas 80, 320, 600, 1.200, 2.000 e 2.500. Então, agora nós já passamos por várias delas, né? E agora nós vamos para 600. Então, nós já estamos chegando na reta final. Como será que vai ficar o nosso pingente? Vamos começar ali pela lateral, que na lateral nós ainda não passamos a 600, né? Então, vamos aproveitar essa lateral aí para deixar ela bem brilhante. Vamos passando, vai virando a sua peça bem devagarzinho e fazendo um lixamento. Você não precisa apertar tanto, viu? A sua lixa vai com leveza no seu movimento, para que você não fique riscando cada vez mais a sua peça. Quanto mais você aperta, mais você risca. Então, você tem que ter uma certa leveza na hora do seu lixamento, porque senão você nunca vai conseguir dar um lixamento ok ali na tua peça. Então, ali na lateral, ó, aproveita as quininhas para arredondar. Principalmente se você não tem a sua furadeira, aproveita para dar aquela arredondada na hora desse lixamento, né? Para não deixar essa peça, que pode ficar até cortante, né? Dependendo da maneira que fica ali essa lateral, ela pode ser cortante. Imagina que desagradável a sua cliente se cortar com o pingente que você fez. Não seria nada legal, né? Então, vamos caprichar aí nessa lateral, né? Deixar ela bem arredondada. Olha, não esquece sempre de dar aquela molhadinha na sua lixa, lembrando que elas são lixa d'água. Então, quando elas estão molhadas, elas lixam melhores, né? E vai dando aquele acabamento que nós tanto necessitamos para as nossas peças. Agora ela está ficando cada vez mais bonita. Olha como já está dando brilho. Nem passamos as últimas lixas. Olha, 1.200. Chegamos na lixa 1.200. Então, sempre da mesma maneira, né? Sempre tomando cuidado para não ter nada embaixo, porque pode estragar a sua peça se tiver alguma coisa embaixo. Imagina se tiver uma pedrinha ali embaixo, ó. A hora que você vai fazer esse lixamento, se tiver alguma coisa embaixo, vai marcar a tua peça. Então, sempre dá aquela olhadinha, né? E a mesma coisa, lixamento sempre em forma circular, né? Vai virando a tua pecinha, muda o sentido dela para que ela não fique torta. Você tem que fazer a frente, o verso, não se esqueça. Leveza nesse movimento, você não precisa apertar
encostar a tua mão contra a lixa, vai com leveza, porque senão você vai riscar mais ainda a tua peça. Não vai parar nunca de lixar, porque você vai estar lixando cada vez mais. Tem que tomar cuidado até mesmo, se a sua lixa ela for quebrando, pode perceber, ó, ali atrás tem uma quebradinha na lixa. O meu ajudante ali, ó, não tá nem chegando perto daquele quebradinho. Por quê? Porque se eu passar minha peça ali naquele quebradinho que tá naquela lixa ali, vai danificar a minha peça. Por incrível que pareça, ela vai causar um risco na minha peça. Então, nós temos que procurar os cantinhos, assim, né, que estão, assim, mais perfeita a nossa lixa. Tomar muito cuidado para não ter dobra, né, na nossa lixa, porque vai causando alguns riscos na nossa peça. Lembra que eu falei que a lixa estava meio rasgadinha ali, né? Então, trocamos a lixa, né, para uma lixa um pouquinho mais nova, ainda a 1200. Gente, lixar é paciência mesmo. Sempre movimentos circulares, mão levemente, com pressão leve, sempre procurando fazer todo o pingente, né? Então, fizemos frente, verso, não podemos esquecer da lateral, né? Porque a lateral nós fizemos com outra lixa aquela hora. Nós ainda não fizemos com a lixa 1200. Então, o processo a gente sempre repete em todas as lixas. Então, a gente vai mudando a lixa. Então, nós temos que fazer o processo no pingente inteiro. Vamos fazer frente, verso e lateral. Não podemos nos esquecer. Pensou se o seu pingente fica brilhando na frente, fosco atrás? Ou brilhando atrás, fosco na frente? Ou uma lateral toda sem brilho? Não tem como, né? Então, para que fique um pingente bonito, nós temos que sempre nos lembrar. Trocou de lixa, vamos lixar todos os lados, né? Sempre com movimentos parecidos, intensidade também parecida, né? Nós não precisamos fazer força. A verdade é apenas leveza que vai conseguir dar um bom resultado aí nesse lixamento. Não vamos nos esquecer de sempre estar dando aquele lixamento ali aquela bordinha que nós arredondamos, né? Então tem que dar uma atençãozinha especial para aquela quininha ali ficar bem redondinha. Então, na hora que nós estamos fazendo ali a lateral, às vezes a lixa não pega certinho. Então, a gente pega e dá aquela melhorada, porque cada lixa que nós passamos é necessário cobrir todo o pingente, né? E se nós esquecermos daquela parte arredondada, também o brilho não vai ser por completo na nossa peça. Então, não podemos nunca nos esquecer daquela lateralzinha, aquela arredondadinha que nós já demos nela, né? Mas é necessário estar lixando para que realmente fique mais bonito, né? Com aquele lixamento mais uniforme. Sempre molhando a nossa peça para ver se ainda tem algum risco, né? E vocês sabem que algumas pessoas, elas até param o processo antes de chegar todas as lixas. Às vezes, porque vocês vão ver daqui a pouco, a gente olha na peça, ela está praticamente perfeita. Mas ainda tem uns pequenos riscos, né? Que a lixa 2000 e a 2200, 2500 ainda vai tirar. Então, o importante é nós termos paciência mesmo e continuarmos sempre chegando no final de cada lixa, né? Todo o processo. Olha agora. Olha como ele tá bonito.
nós já podemos ver perfeitamente lá dentro, né? Olha só o cabelinho lá, ó. Dá para ver perfeitamente o lacinho. Dá aquela secada na sua peça, porque a hora que você seca essa peça é que realmente dá para enxergar os riscos que está nela. Enquanto ela está molhada, a gente não enxerga os riscos. Então, é importante nós darmos aquela secadinha para realmente vermos se não tem nenhum tipo de risco, né, que essa lixa possa tirar. Mas agora já está maravilhosa a nossa peça, né? Então, tá ficando cada vez melhor. Agora, então, nós vamos fazer uma troca de lixas, né? Sempre dar uma limpada no nosso espaço, né? Ver se não ficou nada embaixo, para que realmente não tenhamos problema. Lixa 2000 agora. Então, nós vamos começar o processo da mesma maneira. Sempre usando a nossa água. Lembrando que nós estamos utilizando a lixa à base d'água. Tomar cuidado para não dobrar a nossa lixa. Percebeu que ali um pouquinho antes, ele foi dar uma lixada e a lixa deu uma corridinha? Vocês tomam cuidado. Porque se a lixa dobrar, vai cair naquilo que eu falei anteriormente. Forma aquele vinco lá, né? E daí faz outro risco na nossa peça. Então, muito cuidado nesta hora, né? Suavidade. Sempre virando a nossa pecinha para que ela realmente fique uniforme. Molha bem, dá uma olhadinha, né? Muda a direção dos seus movimentos, para que a gente não deforme a nossa peça, né? Você imagina? Olha só, aquela viradinha é importante. A gente pode até contar, sabe? Conta 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. Viro ela do lado contrário e vou contando. Assim, ela nunca vai ficar deformada, né? A gente pode imaginar até se você pegar uma borracha. Imagina que se você pegar essa borracha e você usar ela toda hora do mesmo lado, essa borracha ela vai ficar fininha de um lado só. E do outro lado, não. Então, olha só o resultado. Olha, gente, cada vez mais bonita, né? Olha o brilho aparecendo. Então, a gente tem que sempre, se vocês tiverem uma lâmpada assim para colocar perto, para vocês olharem mesmo o detalhe, né, dos risquinhos, porque às vezes pequenos riscos não aparecem, mas no final, gente, depois que você passa o polimento, eles acabam aparecendo. Não podemos nos esquecer das laterais, nem daquela bordinha, lembra? Aquela bordinha que nós arredondamos. Tem que dar aquele tratamento especial em toda a nossa peça. Nós nunca podemos nos esquecer de nada. Se queremos fazer um bom trabalho, temos que realmente ter um pouquinho de paciência e dar aquela caprichada. Porque nós sabemos que só com muita paciência, amor no que você faz, é que realmente que você vai conseguir um bom resultado. Não adianta você ficar lá, dar 2 lixadas e achar que tá bom. Não. Tem que olhar, molhar a peça, secar a peça, analisar se tem algum risco, para que a gente possa trocar de lixa na hora certa, né? Conforme eu havia dito, as lixas, elas vão ficando cada vez mais finas, né? Então, o risquinho que não tirou de uma, a outra vai tirar. Então, a gente tem que sempre estar caprichando
na hora de trocar de lixa, olhar bem a nossa peça, se não está com risco muito profundo. Se for risco mais profundo, é a lixa anterior que vai tirar, né? Mas nós já estamos chegando na nossa reta final, pois nós já estamos na lixa 2000. E aqui nós já vemos resultados muito bons. Mas não perca a paciência, hein? Tem que chegar até 2.500 para que o resultado realmente fique da melhor maneira possível. Vamos com muita calma, deixando aquelas bordinhas, aproveitando para dar mais uma arredondadinha. Que essas lixas aí, olha, elas são bem delicadinhas, né? Mas nós não precisamos pôr muita força também nela não, hein? É leveza para poder tirar aqueles risquinhos que acabaram ficando. Lembra lá no começo, como a nossa peça ficou toda riscada na primeira lixa que nós passamos lá na lixa 80? Quando você passa a lixa 80, ela faz assim uns riscos bem profundos, né? Mas é necessário todo esse processo para que realmente, quando chegar no final, tenha aquele brilho que a gente gosta. Se a gente pula alguma etapa, o brilho não vai ser a mesma coisa. Então, nós não podemos ficar tentando, né, pular etapas. Nós temos que tomar cuidado com a nossa peça e, com certeza, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, o processo é meio repetitivo mesmo, né? Nós temos que ter um pouco de paciência no processo, mas nós estamos chegando já na última lixa. Nós vamos ver agora, olha, que a nossa peça está chegando naquele resultado que nós gostamos, né? Olha só. Olha como já tem um certo brilho, né? Já dá para ver tudo. Olha a lateral. Tá bem transparente, né? Então, a gente tem que observar todos os lados, né? Para ver se realmente tá na maneira que nós queremos. E aí, então, nós trocamos de lixa. Então, agora, nós vamos pegar, sempre dar aquela boa limpada para não ficar nada embaixo, e pegar a nossa 2.500, até que, enfim, chegamos na 2.500. E o processo se repete da mesma maneira. Então, agora, a gente vai observar um pouquinho, né? Essa finalização aí, ela é repetitiva, sim, mas nós temos que sempre repeti-los para que o resultado seja satisfatório. Depois da 2.500, nós temos que lembrar que falta ainda fazer o polimento, né? Então, nós usamos uma massa de polimento. E se vocês quiserem assistir uma aula de polimento, vocês podem pedir nos comentários. É bem simples, né? O polimento é da mesma forma. Você vai pegar uma massa de polimento e fazer os mesmos movimentos aí e polir, né? Com o paninho. Mas se vocês quiserem, então, uma aula assim, deixa nos comentários. Deixa nos comentários que a gente grava uma aula de polimento, né? E ali na nossa pecinha, olha, fizemos a parte de trás. Agora estamos fazendo a parte da frente e chegando numa reta final. Sempre virando o seu pingente para não perder a forma.
Então, eu vou deixar vocês agora observando esse finalzinho e não vou fazer nenhum tipo de comentário por enquanto. Aí no final a gente volta a conversar já com a nossa peça terminada. É isso mesmo, já com um furinho, porque olha, por enquanto, perceberam que essa peça ainda não tem furo? É, tem o furinho. Se vocês quiserem também aprender a fazer o furinho, põe nos comentários que a gente ensina. Fazer aquele furinho bem delicadinho. Então, vou deixar vocês observando aí até chegar ao final desta lixa, ok?
agora nós chegamos no final de todo o lixamento, né? Então, já podemos ver o resultado desta peça. Só falta o polimento, mas olha como ela já está perfeita. Aí nós então analisamos toda a nossa peça, né? Vemos se tem alguma coisa, mas finalizamos então a 2,5. Vamos ver agora o resultado final das nossas peças. Conforme prometido, voltamos com o resultado. Então, após lixar e polir, olha a transformação nesta peça. Cadê as imperfeições? Ó o brilho, olha que pega a luz. Olha a diferença. Parece até outra peça, não parece? Lembra? Aqui tudo cheio de imperfeições. Olha o brilho disso. Olha que coisa mais linda. Lembra que era duas? Olha a outra. Olha o brilho, olha que pega a luz. Ó. Cadê as imperfeições? Então, pessoal, chegamos no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter bons resultados, né, no lixamento de vocês, que vocês possam compartilhar com outras pessoas que também fazem esse trabalho e também que vocês se inscrevam, né, no nosso canal, ativa lá o sininho para receber todas as novas informações. Todas as dúvidas, deixem lá nos comentários que a gente pega e responde para vocês. E também vocês podem, não se esqueçam de visitar nossa página lá no Instagram. Ok? Agradeço a todos e até uma próxima. Tchau!